igreja, uma paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, que alegria estar mais uma vez no vosso meio. Para mim é sempre uma honra e um privilégio estar nesta linda igreja. Gostaria de, antes de começar a mensagem, louvar a Deus por esta chuva, por este dia maravilhoso que Ele nos concede e pela responsabilidade que Ele confia nesta noite. Também o pastor Rafael, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, que Ele continue usando e com as suas mãos sempre estendidas sobre a sua casa, sobre o seu lar, e também agora sobre o seu filhinho, né? Que Deus abençoe o crescimento e sabedoria e continue te guiando, porque grandes coisas o Senhor fará. E também louvar a Deus pela vida da igreja, que recepção mais calorosa aquece o nosso coração. É um ato, aos nossos olhos, às vezes simples, mas isso conta muito, principalmente para aqueles que estão visitando, para aqueles que vai ministrar. Isso é muito importante e muito honroso. Que Deus abençoe Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Livro de Cantares, capítulo 1, versículo 9. Livro de Cantares, capítulo 1, e o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: ó minha amada, eu te comparo à égua das carruagens do Faraó. Curva sua cabeça e mais uma vez ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, queremos te louvar pela tua palavra, te pedindo mais uma vez que o Senhor prepare os nossos corações para receber aquilo que o Senhor falará através da minha vida. Confirme a oração do teu servo, não sendo eu, meu Pai, mas o Espírito Santo através da minha vida, falando com a sua igreja. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, pois só o Senhor é digno. Pedimos, Senhor, que a tua presença esteja conosco e se manifeste neste lugar, pois sem ti nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome seus assentos, você que pode, por favor. Talvez você se assustou um pouco quando eu falei Cantares, porque nós costumamos achar que este livro fala apenas de um relacionamento de Salomão com a Sulamita. Talvez você assustou também com um versículo, pois fala da égua da carruagem do Faraó. Aos nossos olhos é pejorativo, aos nossos ouvidos, primeira vez que lemos, soa muito pejorativo. Inclusive, é usado para brincadeiras na internet. Porém, eu não quero que você olhe apenas com os seus olhos carnais, mas que você venha a entrar comigo no contexto do texto, para que você entenda não somente a profundidade deste texto, mas também a forma profética com a qual foi escrita. Porque sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita através de homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Este livro é chamado Cântico dos Cânticos. Por que essa repetição? É um costume judaico. Os judeus, quando querem colocar importância em certa coisa, repetem. É por isso que Jesus, quando iria ensinar, dizia: em verdade vos digo. É por isso que o nosso Deus tem título de o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Porque quando é o mais importante, quando é o mais belo, quando é o melhor, eles tinham o costume de repetir. E por que este cântico?
Temos muitos cânticos na Bíblia, o cântico de Moisés, o cântico de Ana, entre outros cânticos. Mas por que este cântico recebe o título de Cântico dos Cânticos? Porque ele para nós é o mais importante. Para os judeus, este livro simboliza Yahvé, o Senhor, simbolizado por Salomão, e a Sulamita para eles é Ismael. Mas para nós, os cristãos, Salomão é Jesus e a Sulamita é a igreja e aguarda a sua volta. Se você aguarda a volta de Jesus, diga glória a Deus. Tendo por certo isso, vamos para o contexto deste texto. Este livro relata um casamento impróprio, um casamento improvável entre um homem rico e uma mulher pobre. Era costume e regra dos judeus não se casar com mulheres de outras nações, para que não viessem entrar costumes pagãos, ou que eles viessem adorar outros deuses, deixando o seu Deus. É por isso que em Números, capítulo 25, nós vemos Deus castigando de uma forma terrível a Israel, quase destruindo o povo de Deus. Por sorte que Finéias, ele cumpriu a vontade de Deus e o povo não foi destruído. Mas veja que a ira de Deus se acendeu enormemente, porque os mais velhos, os jovens daquele povo, estavam indo e se casando com mulheres moabitas, midianitas, irando o Senhor. Era uma regra, era a lei de Deus. Porém, tinha uma exceção: todo rei podia escolher a mulher que quisesse para se casar, sendo que essa mulher não fosse pobre e de cor escura. Porém, Salomão vai contra esses dois princípios. Ele se apaixona por uma mulher que era pobre e de pele escura, indo totalmente contra o padrão, indo totalmente contra o protocolo. E Salomão, os irmãos sabem que era um dos homens mais ricos da sua época, um homem poderoso, que tinha um exército que dava medo para qualquer nação. Este homem que tinha poder, que tinha sabedoria, que tinha muito glamour e muita riqueza, após se apaixonar por uma mulher que ficou em seu coração, ele pega a sua estola de rei e atira. Ele pega a estola de rei e tira. Ele pega a coroa e tira, porque era costume, era regra. Quando o rei queria ir no campo para passear, ele não ia com roupa de rei, mas ele ia com roupa de pastor. Aleluia! Então Salomão tira a estola de rei, tira a coroa de rei, veste uma roupa de pastor e vai no campo encontrar com a Sulamita. Aleluia! E quando ele encontra com a Sulamita, ele não podia se casar com ela, mas ele faz uma aliança com ela, faz promessas e diz: olha, eu não posso me casar com você, mas estou fazendo um pacto de noivado, para que quando eu volte, eu mesmo se eu quero protocolo, mas eu vou me casar com você. Então ele enche ela de elogios, enche elas de promessa, falando: eu vou voltar para casar com você. Da mesma forma, Cristo Jesus, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou a sua glória, deixou a sua glória, deixou a sua estola de rei, deixou a sua coroa, deixou a sua glória, se vestiu como pastor, como servo, e desceu na terra para se encontrar com um povo que era improvável, que não tinha valor para todos lá fora, mas ele noivou, deu a sua promessa e nos disse: eu vou, mas eu volto para você. Aleluia! Eu vou, mas eu volto. Em João capítulo 13, ele diz para os seus discípulos: o lugar que eu estou indo, vocês não podem ir agora.
Mas no capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele diz em Deus, ele diz também em mim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria tido. Irei vos preparar lugar e voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. Aleluia, aleluia. É interessante que ele diz para mim mesmo, porque o céu só é bom porque ele está lá. Ah, mas no céu tem ouro, tem cristal. Sim, tem. Mas isso não preenche a sua alma. Isso não preenche o seu coração. Mas sim a presença do Rei, aquele que nos concede uma paz que excede todo o entendimento. E quando nós subirmos ao céu a encontrar com Ele, com o amado de nossas almas, nós teremos paz, nós teremos consolo e viveremos para sempre com Ele. Aleluia. Sabendo agora que Salomão tipifica Jesus e a sulamita simboliza a igreja, vamos para o elogio. Ó minha amada, eu te comparo à égua das carruagens de Faraó. A história diz que Salomão tinha um grande e poderoso exército. Porém, na sua época, ele perdia apenas para um exército, que era o exército de Faraó. Ele era muito poderoso, tinha muita riqueza, muito poder bélico, de armas e soldados numerosos, mais do que a areia da praia. Porém, quando se ouvia falar deste exército, era um exército tão poderoso que causava tremor, que causava medo nas nações, só de ouvir falar que ele estava perto. Era um exército terrível, poderoso, que era o exército de Faraó. Salomão, vendo e descobrindo a fama deste exército, ele traça um plano para descobrir qual era o segredo deste tal Faraó. E para isso, ele faz uma aliança. Ele casa com a filha de Faraó, recebendo uma cidade em troca, e também esta aliança com Faraó. Agora, Salomão tinha acesso a todos os segredos de Faraó e vice-versa. Agora ele estuda os esquemas do exército de Faraó. E quando ele entra no exército de Faraó, ele descobre o segredo. O segredo de Faraó não era os soldados, não era o luxo, mas eram as éguas. E por quê? Porque essas éguas não eram éguas comuns. Elas vinham de uma cidade chamada Boa, na Fenícia, Cilícia. E essas éguas valiam 3 vezes mais do que um soldado de guerra, do que um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra, para os irmãos terem uma ideia, na época, valia 150 ciclos de prata. Já uma égua de Faraó valia 450. 3 vezes mais. Então era uma égua que valia muito para Faraó. E Faraó então comprava cerca de 10, 20 éguas e levava para a sua terra e entregava para um administrador, para um adestrador, para que viesse a cuidar delas. Então, primeira característica das éguas: foram compradas por um bom preço. Segunda característica delas: elas não ficavam com as outras. Elas ficavam em espaço, num curral, num estábulo determinado pelo próprio Faraó. Faraó, além de comprar, deixavam elas num lugar reservado, separado das demais, para receber um alimento melhor, para receber um alimento puro, para se fortalecer para a guerra. Então, primeiro, vou repetir, eram compradas por um bom preço. Segundo, colocadas num lugar separado das outras. E terceiro, entregues para um adestrador.
Agora vamos aplicar o texto. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não foi por prata, não foi por ouro, não foi por dólar, não foi por real, mas foi pelo sangue puro, porque Ele nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele era o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, que sangrou na cruz do Calvário. E através deste sacrifício, através deste sangue que correu, as nossas vestes foram lavadas. Agora não somos mais destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus temos acesso à presença de Deus, temos acesso ao Santíssimo, ao lugar Santíssimo. Hoje podemos levantar a mão, podemos dizer que somos salvos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Você tem valor. Você tem valor. O inimigo quer que você não saiba ou se esqueça disso, mas você tem valor. Então, primeiro, fomos comprados por um altíssimo preço. Foi um sacrifício realizado pelo próprio Deus, em forma de servo, em forma de homem. Ele poderia ter escolhido, ter clamado por 12 legiões de anjos para o livrar. Veja que não foi os homens que o prenderam lá, mas ele disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Ou seja, ele se entregou. Ele estava naquela cruz, não era preso pelos pregos, mas preso pelo amor que ele sente por nós. E através do amor que Ele sente por mim e por você, Ele sangrou naquela cruz, sem murmurar, sem reclamar. E quando abriu a sua boca, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quando abriu a sua boca, foi para falar para aquele ladrão que estava ao seu lado: ainda hoje encontrarás comigo no reino, no paraíso. Aleluia. Quando abriu a sua boca, antes de suspirar pela última vez, Ele disse: Tetelestai, está consumado, está pago, agora você não deve nada, agora você não deve mais nada, foi pago, foi pago. Aleluia, Jesus. E hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele poderia ter ressuscitado e ido embora, porque já estava glorificado. Porém não, Ele pisou na terra de novo, pisou no pó de novo, e foi atrás daqueles que se perderam, foi atrás dos discípulos que disseram que estariam com Ele, mas não estavam quando Ele precisava. Ele foi atrás daqueles que negaram a Ele, como Pedro, por exemplo, que negou por 3 vezes, blasfemando contra Jesus. Mas Jesus foi até eles, reconciliou a eles e ainda disse: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Deus. E quando ressuscitou, Ele disse: eu vou, mas eu volto. E Ele fez uma oração: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não oro agora para que o Senhor os tire, mas livre-os do mal, do maligno deste mundo. Por quê? Porque tem um propósito. Eles vão ser as minhas testemunhas. Eles vão proclamar o Evangelho e o Reino de Deus. Então não se esqueça que você está nessa terra, mas você não é dessa terra. Mas por que Deus não me tira logo? Porque você tem promessa. Você ainda tem promessa. E quando tem promessa não morre. Deus não vai acabar. Deus vai insistir para que todo o propósito, detalhe por detalhe, venha se cumprir. Aleluia. Como o nosso irmão disse, Ele não é homem
para que limpa, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai utilizar, Ele vai utilizar. Se Ele falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Se Ele falou que vai voltar, é porque Ele vai voltar. Então se prepare e seja no centro da vontade de Deus. Busque o seu propósito, busque o seu chamado. Por mais que doa, mas vai valer a pena. Olha o que diz em João, capítulo 16, versículo 20. Em verdade eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegra. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Paulo escreve dizendo: esta leve e momentânea tribulação, por quê? Porque não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. O que você está passando não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Compradas por um altíssimo preço. Segundo, colocadas num lugar separado das outras, porque este é o propósito da igreja. Igreja significa tirados para fora. Você é separado. Paulo mesmo escreve que seja transformais pelo vosso entendimento, não pelo mundo, pela forma do mundo. O mundo tem a sua maneira, tem os seus pensamentos, tem os seus princípios, mas nós, os remanescentes, temos que ser diferentes, seguindo os princípios da palavra. Por mais que distorçam o que está aqui, fique com o que está escrito. Por mais que o mundo está distorcendo os valores da família cristã, por mais que o mundo está desvalorizando os princípios, os valores, fique com a palavra de Deus. Você foi chamado para fora, para ser diferente, para avançar e ser como Jesus nessa terra. Jesus ia contra o sistema. O sistema dizia: amai-vos uns aos outros. Mas quando um leproso chegava perto, ele se afastava. Já Jesus não, ele pregava com autoridade. E quando um leproso chegava, ele não fugia, ele tocava e dizia: seja curado agora. E a pessoa era curada. E é este poder que Deus quer colocar nas suas vidas. Porque o mesmo Deus que agia no passado, Ele age hoje, vai agir amanhã. Ele é imutável, Ele não muda. Colocadas num estábulo separado, recebendo um alimento diferente das outras, recebendo um alimento maná do céu, como alguns pregadores costumam dizer, que é a palavra de Deus. Muitos de nós costumamos a se alimentar com muitas coisas, e por se alimentar de muitas coisas, perdemos a fome pela palavra e pelas coisas de Deus. Questionamos e até mesmo oramos dizendo: Senhor, que eu tenha mais fome e sede por Ti. Mas como? Se nós nos alimentamos de tantas coisas aí fora, e nós esquecemos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que despede labaredas de fogo e nos dá unção, que acende a chama em nosso coração. É a palavra de Deus que se localiza as promessas de Deus. Quando você está naquele dia difícil, naquele dia atribulado, você lê as promessas de Deus, se anima, recebe força, recebe unção, recebe consolo e continua a caminhar.
minha palavra. Pode estar sofrendo, pode estar passando por alguma crise, mas se permanecer com a palavra e com a promessa, vai chegar. E depois de colocadas num lugar separado, era mandado, era enviado um adestrador, ou seja, o Espírito Santo. Tem uma canção que diz: todo dia o pecado vem me chama. É um dia sim, um dia não? É um dia no ano? Fala mais alto. É um dia no mês? Não? Não. É todo dia. Todo dia Satanás luta contra você. Todo dia o pecado bate na tua porta. Todo dia o pecado vem para te afastar daquilo que Deus tem para você. Mas da mesma forma Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. É o pecado te chamando para um lado e Jesus te chamando para o outro. É Satanás colocando setas e Jesus te dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, eu te amo. Deixa eu te preparar, vem, eu venho te buscar. Por um lado o pecado batendo na porta, pelo outro o Espírito Santo te convidando para ir para o joelho, para receber as palavras de Deus, para receber algo novo e para ouvir a voz do noivo que está vindo para buscar a sua igreja. Para quem você tem dado ouvidos? Aleluia. Glória a Deus. E depois de tudo isso, as éguas passaram por dois processos. E agora eu peço que você preste muita atenção nisso. Repita comigo: dois processos. O primeiro processo era um processo de treinamento muito doloroso, muito árduo. A história nos relata que de 30 éguas sobreviviam 10 ou 15. De tão doloroso, de tão árduo que era este treinamento. Eles pegavam coisas do meio da guerra e colocavam para as éguas enfrentarem. Os irmãos sabem que muitos soldados, quando vão treinar para a guerra, passam por um treinamento mais rigoroso do que a própria guerra. E não era diferente no tempo antigo. As éguas enfrentavam coisas horríveis. Não vou comentar com os irmãos. Passavam por obstáculos. Eram mortas. Muito sofrimento. Só que depois deste treinamento árduo, doloroso, as éguas que sobravam, que sobreviviam, partiam para o segundo processo. E que processo era esse? O processo da beleza. Depois das éguas passarem por esse treinamento, ficavam sujas, algumas traumatizadas, outras com muitos ferimentos. Então eram colocadas neste segundo processo para cuidar das feridas. Aleluia! Para receber o brilho de volta, para voltar a ter beleza e para finalmente ir para o seu propósito. Ou seja, estas éguas tinham força, tinham coragem e tinha beleza. Era esse o elogio de Salomão para a sua vida. E voltando para nós, este é o elogio de Cristo para a igreja. Vocês são fortes, vocês têm beleza e vocês têm ousadia do Espírito Santo. E quando eram levadas para este processo, as suas feridas
Da mesma forma nós. Tem processo que Deus coloca a gente que parece que a gente nem é mais um desses. É ou não é? Tem processo que Deus nos coloca que parece que até o nosso brilho vai embora. De tanta dor e de tanto esmagamento. Porém a palavra de Deus para nós essa noite é: depois do processo de treinamento vem o processo de beleza. Não sabeis vós que Deus não permite uma prova maior do que vocês possam suportar? Deus permite, mas Ele também está conosco. E a palavra de Deus é essa: pode estar doendo, pode estar fazendo perder o brilho, pode estar esmagando muito, mas depois eu vou fazer você ter o brilho de volta. Eu vou fazer você ter a ousadia de volta. Eu vou fazer você ter a beleza do Espírito, o brilho do Espírito Santo de novo. Depois do processo, se você suportar, Deus vem com a recompensa. Da mesma forma, com a igreja de Filadélfia, eis que põe diante de vocês uma porta aberta. Por quê? Porque vocês suportaram mesmo com pouca força. E por vocês suportarem, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Aleluia! Em Salmos 126, no verso 10 diz que aqueles que plantam com sofrimento, com lágrimas, colherão com abundância. Pode estar sofrendo agora, pode até mesmo lágrimas estar caindo dos seus olhos neste processo, mas depois deste processo vai ter renovo. Quando você atravessar este mar, vai ter bonança, vai ter renovo, vai ter descanso. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, haveremos descanso. Aleluia. Quem entendeu a palavra, diga amém. De pé, por gentileza. O amado de nossas almas está acompanhando o vosso sofrimento. O amado de nossas almas está vindo para nos buscar. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Eu voltarei. Em Apocalipse diz que Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. O Deus que colocou você nessa prova é o Deus que está com você, né? É o Deus que vai tirar você dela. É o Deus que quer te ensinar algo nela. E para isso Ele pede: suporta. Suporta o processo. Suporta o momento. Mas não suporte sem Ele, porque Ele está contigo. Feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, foi ministrado nessa noite a sua palavra, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Quero orar neste momento pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece. Eu não sei se algum problema os assola, mas o Senhor sabe. Eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe. Eu não sei o quanto eles têm te questionado, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E sei que o Senhor não coloca uma prova maior do que eles possam suportar, mas mesmo assim é doloroso. Então nós te pedimos juntos, Pai, pelo teu renovo através do Espírito Santo. Neste momento eu oro para que o Senhor visite os corações
lavando-nos com o sangue de Cristo. Tira toda a seta da nossa mente, Senhor, neste momento. O inimigo está dizendo que nós somos capazes e que não merecemos mais. Porém, que Teu Espírito Santo venha com renovo, trazendo graça, trazendo em nossa mente o perdão, nos lembrando que somos lavados pelo sangue de Cristo, lembrando que somos perdoados e redimidos pelo amor de Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Podemos sentar. Mais uma vez, agradeço aos irmãos pela recepção. Que Deus continue abençoando os irmãos. Que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Que este ano de 2024 venha a ser um ano abençoado. Receba essa palavra. Este ano será um ano de colheita. Será um ano de portas abertas. Será um ano onde Deus irá mostrar que Ele é poderoso em vossas vidas. Mas para isso, suporte, aguarde e sempre olhe para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Por favor, tire os seus olhos da horizontal e volte os seus olhos para o vertical, porque é de lá que virá a provisão, é de lá que virá o socorro, é de lá que virá. Então olhe para Cristo e ao centro do Evangelho. Não olhe para as riquezas, não olhe muito menos para o sofrimento, porque não é o sofrimento que irá nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Então permaneça e vive com essa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.